Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos. O Rede TV News começa com a notícia de um assalto a um banco em Madureira, no Rio de Janeiro. Bandidos invadiram a agência à tarde e mantêm clientes e funcionários reféns. Os criminosos trocaram tiros com vigilantes do banco e um suspeito e um policial militar reformado morreram. Uma terceira pessoa também foi atingida, mas o estado de saúde dela não foi divulgado. A polícia isolou a área e homens do BOPE negociam a rendição dos criminosos. Parte dos reféns já foi liberada, mas ainda não se sabe quantas pessoas estão dentro da agência. E nós vamos conversar com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordelo. Boa noite, Lordelo. Por que tem aumentado o número de assaltos ousados a bancos e carros fortes? Boris, essa pergunta é muito boa. Nós tivemos nos últimos anos no Brasil essa mudança da violência urbana para facções criminosas. O que as facções criminosas querem? Ganhar dinheiro com dois produtos. O primeiro deles são as drogas. Só para você ter uma noção, Boris, o Brasil movimenta 16 bilhões em drogas. Por isso que os criminosos faturam muito. E o segundo mercado onde eles também faturam são armas de fogo. E o que acontece eu vou te explicar, Boris. Hoje em dia, a maioria dos pagamentos são eletrônicos. Ou seja, ao assaltar qualquer comércio na rua, 90% das vendas é realizada com o quê? Aquelas maquininhas de débito e cartão de crédito. Portanto, aonde tem dinheiro em espécie? Só dois lugares: bancos e carros fortes, que viraram o alvo da vez, e nós temos verificado explosões de carro forte. E lá no Rio de Janeiro, felizmente o BOPE chegou, pressionou esses marginais dentro do banco e em breve, acredito que nas próximas horas, eles deverão se render e vão para o lugar que nunca deveriam sair, que são os presídios do Rio de Janeiro. Um armamento muito pesado, né, Lordelo? Fuzis, granadas, impressionante o arsenal desses bandidos. Eu peço para que você continue com a gente, porque veja só o que aconteceu no Rio de Janeiro, já que estamos falando de drogas, né? Uma apreensão histórica. Agentes conseguiram impedir a entrada de quase 1,5 toneladas de cocaína. A droga camuflada estava na zona portuária. Com a ajuda de aparelhos de raio-x e cães farejadores, 48 malas escondidas em 2 contêineres foram interceptadas pelos agentes no Porto do Rio na madrugada desta sexta-feira. Ao todo, 1,3 toneladas de cocaína foram apreendidos. A gente considera um resultado expressivo porque é uma das maiores apreensões de cocaína da história do estado do Rio de Janeiro. A droga estava embalada em pacotes a vácuo. Os criminosos também adicionaram orégano para tentar despistar os cães farejadores. Segundo os investigadores, o uso do Porto do Rio é uma maneira de buscar uma nova rota para a entrada da droga, já que os criminosos vêm encontrando intensa fiscalização nas principais rodovias do estado. Toda a droga será incinerada. A polícia busca agora a quadrilha que enviou a carga. Nós vamos identificar, vamos apurar qual a origem desse container, qual o destino final, quem são os responsáveis pelo despacho aduaneiro, qual a empresa envolvida, e vamos tentar identificar agora os verdadeiros responsáveis por essa carga, essa grande carga de droga aqui no Rio de Janeiro. Que ousadia, 1,5 toneladas de cocaína. Lordelo, isso quer dizer que os bandidos estão trocando as estradas, imagino que por causa dessa fiscalização mais intensa, pelo ar e pela água? Não, olha que interessante, Amanda. A gente ouve muita gente falando assim: precisamos proteger a fronteira brasileira. A fronteira brasileira tem 16 mil quilômetros. Amanda, como se fosse fácil. Vou te trazer uma notícia aqui que pouca gente sabe. Dos 16 mil quilômetros, nós protegemos 4% da nossa fronteira. Ok, tem gente que acha que tem que proteger via terrestre. Só que nós temos observado o quê? Que essas facções, esses traficantes, estão trazendo armas, tanto nos aeroportos como também nos portos. Eu queria te lembrar que no ano passado, Amanda, em junho, julho,
no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a Polícia Civil também conseguiu apreender, tentando entrar pelo aeroporto, 61 fuzis americanos. Portanto, a gente tem que verificar que portos e aeroportos têm que ter uma fiscalização intensa. Em São Paulo, um vendedor de 51 anos foi solto depois de ficar quase um ano preso injustamente. Ele foi condenado a 27 anos de prisão, acusado pela ex-mulher de abusar dos filhos do casal. Mas essa história teve uma reviravolta quando os filhos, já maiores de idade, já adultos, contaram que tudo não passou de uma invenção da mãe que queria se vingar. Ansiedade nós tínhamos, esperança também, mas não era nada concreto, né? Com um veredito unânime ontem das pessoas que votaram, nem dormi essa noite, digamos assim. A ansiedade tá mil, a gente tá à espera por isso há um ano já, né, cara? Então o coração tá milhão aqui. Não vejo a hora de poder dar um abraço ao meu pai, depois de tanto tempo afastado, né? Vai ser um momento assim que eu nunca vou esquecer. As grades e portões que separavam pai e filhos já não existem mais. 11 meses se passaram até esse momento tão esperado. O abraço se multiplicou e fez ressurgir um sorriso que já estava esquecido. Sem a força deles, eu hoje estaria talvez aqui preso ainda, inocente. Eu só tenho que agradecer a Deus muito, a minha esposa, meus amigos, meus filhos. A luta de Atercino Ferreira começou há 15 anos, quando decidiu se separar da esposa. Ela o acusou de abusar sexualmente dos filhos, que na época tinham 8 e 6 anos de idade. Só em 2012, eles revelaram que eram agredidos e ameaçados pela mãe, caso não incriminassem o próprio pai. Os dois registraram em cartório uma declaração afirmando nunca terem sofrido abusos sexuais. Sair por esse portão depois de ficar quase um ano preso é mais que um alívio para Atercino, já que ele foi condenado a 27 anos de prisão. Além de todo o esforço dos filhos para provar sua inocência, Atercino contou com o apoio de um projeto americano que tem como missão tirar da cadeia quem foi preso injustamente. Eles disseram com um detalhamento incrível, explicaram que o suposto crime nunca aconteceu. Além disso, muito importante também foi um laudo que o projeto pediu para uma consultora, uma psicóloga, para atestar, verificar mesmo se eles estavam falando a verdade, se eles tinham algum sinal de abuso na infância. O laudo foi peremptório, foi definitivo em dizer que não, que eles estavam falando a verdade, que não tinham qualquer sinal de abuso. Conseguimos ganhar a revisão criminal por unanimidade, 8 desembargadores votaram a favor e reconheceram a inocência do Atercino. E depois de 11 meses, atrás das grades, injustamente, Atercino saiu sabendo exatamente o que fazer. Fui para casa, mais tarde comi uma bela de uma pizza, se assim Deus permitir, com meus amigos. E curti minha família, que eu mais quero, que eu mais gosto, que eu mais amo na minha vida. Olha, agora ele está sorrindo, mas esse homem, o seu Atercino, pagou um preço muito alto. Na verdade, a agressora era a mãe. Agora eu fico imaginando, Lordelo, se a verdade foi revelada em 2012, por que passou tanto tempo até que ele fosse inocentado? Amanda, não tem explicação para essa história. São quase 15 anos de apuração e processo de um crime. E eu me recordo de uma frase que eu aprendi na Faculdade de Direito, de Rui Barbosa, que ele dizia o seguinte: justiça tardia é injustiça. Vamos lá, é um caso de estupro, onde o pai teria estuprado 2 filhas e a mãe que apresentou a acusação. Nós temos 4 pessoas para serem ouvidas. E eu vou te trazer uma novidade, Amanda. O laudo de exame de corpo de delito na época, que poderia comprovar ou não uma conjunção carnal ou uma lesão em tese sexual, constatou negativo. Esse rapaz ficou quase 14 anos com um processo nas costas, que eu digo que é uma faca no pescoço, passando por todo esse constrangimento, depois 1 ano preso e agora a justiça entende que ele não tinha culpa. O que ele precisa agora, além de comer a pizza, seria receber um dinheiro tremendo, ser indenizado
por toda essa incompetência na apuração de um delito. E digo mais para você, ele precisa sim, já tem o seu advogado, acredito que vai entrar com uma ação indenizatória para ele tentar, pelo menos, reparar os danos que sofreu. Lordello, o depoimento de uma criança é sempre problemático. Não dá para confiar de cara no que uma criança fala. Será que a justiça não tem uma maneira de se defender de coisas desse tipo? Boris, você lembra da escola base, né? 20 e tantos anos, o que aconteceu. Então, o depoimento de crianças, e nesse caso, as crianças tinham 6 ou 7 anos, a jurisprudência brasileira, Boris, ela é enfática. O depoimento de criança sempre deve ser entendido e recebido, Boris, com reservas, tanto pela polícia como pelo Poder Judiciário. E digo mais, é muito importante você ter o depoimento da criança, ter o acompanhamento desse depoimento com psicólogos para verificar a idoneidade desse depoimento, mas o principal, outras provas que corroborem ou não o depoimento de uma criança. Agora, nesse caso, o absurdo, o marido se separa da mãe, a mãe pega as crianças e obriga essas crianças a mentirem. Então, essa mulher também, e ninguém disse ainda, Boris, também precisa responder agora criminalmente por toda essa atrapalhada que praticamente acabou com a vida desse homem. Conceito, né, de que a mulher é sempre vítima, mas nesse caso é o contrário, não Sim. necessariamente. Lordello, muito obrigada pela sua participação. Como sempre, a gente aprende muito com você. Em Brasília, 7 pessoas foram atropeladas por um motorista de Uber que ultrapassou o sinal amarelo e foi fechado por um ônibus. Ao perder o controle do carro, ele subiu na calçada, atingiu vendedores ambulantes e invadiu uma parada de ônibus. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool, e foi encaminhado para prestar depoimento. As vítimas foram encaminhadas ao hospital de base. Agentes da Polícia Científica de São Paulo finalizaram a perícia nos 2 helicópteros do piloto Felipe Ramos Moraes, envolvido nas mortes dos membros do PCC, Rogério Jeremias, o GG do Mangue e Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca. Ambos foram torturados e mortos no dia 15 de fevereiro, após a aeronave conduzida por Felipe realizar um pouso de emergência em uma reserva indígena a 30 quilômetros de Fortaleza. Durante a perícia, os agentes não encontraram vestígios de sangue, apenas as digitais dos envolvidos. A vistoria foi realizada num hangar da Polícia Civil no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. E veja agora os outros destaques dessa edição. Justiça concede prisão domiciliar para Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão. Ele foi condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Calouro, toma posse e diz que Lava Jato vai continuar forte. Não faria sentido adotar agora a postura diversa da que tenho seguido. A Lava Jato continua forte. A equipe do GINC continua íntegra. Neymar deve desembarcar ainda hoje em Belo Horizonte para uma cirurgia no pé. Você vai entender como são julgadas as categorias técnicas do Oscar. É uma homenagem aos profissionais que trabalham atrás das câmeras. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. A Advocacia Geral da União anunciou hoje que vai prestar assessoria jurídica ao interventor federal no Rio de Janeiro, Walter Braga Neto. Isso para evitar excessos nas ações do Estado. Hoje, as Forças Armadas participaram de uma operação em uma comunidade, mas sem violência, que continua assustando os cariocas. O vídeo mostra 3 policiais atirando contra um carro. Eles entram num veículo e começam a perseguir os suspeitos. Tá armado ele? Ele tá armado. Entra.
Os agentes procuravam bandidos que haviam roubado um carro. No momento do tiroteio, 2 pessoas passavam na calçada. Tudo aconteceu no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia disse que a conduta dos agentes está sendo investigada. Hoje de manhã, as polícias Civil e Rodoviária Federal fizeram uma operação de combate ao roubo de cargas e de veículos em São Gonçalo, na região metropolitana. 1.000 homens do Exército deram apoio à ação. Os soldados abordaram motoristas e pedestres. 8 pessoas foram presas. Hoje, aqui na sede do Comando Militar do Leste, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral do Estado assinaram um memorando de entendimento que definiu como será feita a cooperação jurídica entre as 2 instituições durante a intervenção. O encontro foi a portas fechadas. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, disse que vai dar apoio jurídico ao interventor general Braga Neto. Não temos aqui, de modo algum, em qualquer que seja a frente, né, de trabalho, a intenção de trabalhar com a perspectiva de violação a qualquer direito. Ao contrário, de respeitar irrestritamente os direitos fundamentais. Militar é treinado para guerra, não sabe fazer polícia e não tem ideia de como se deve lidar com o público. Daí, de vez em quando, uma atrapalhada que fere os direitos humanos e as pessoas. E não pense você que num toque de mágica tudo será resolvido. Violência e criminalidade não podem ser enfrentadas a toque de caixa. Essa intervenção, que é positiva, é uma ação de emergência e nem de longe pretende resolver o problema, que aliás não é só do Rio de Janeiro, mas é nacional. A Justiça condenou hoje o 4º e último policial acusado de participar da maior chacina da história de São Paulo em 2015. A repórter Renata Teodoro está no Fórum de Osasco e tem mais informações sobre esse caso, né? Mais de 2 anos depois, finalmente foi julgado. Renata, as informações, por favor. Boa noite. Oi, boa noite, Amanda, Boris e a todos que nos acompanham. Olha só, Amanda, o julgamento de Vitor Cristilder Silva dos Santos, de 32 anos, acabou agora há pouco, às 7 da noite. Vitor foi condenado por 4-3 a 119 anos, 4 meses e 4 dias de prisão por ter participado da chacina. Durante os 4 dias de julgamento, 19 testemunhas prestaram depoimento aqui no Fórum de Osasco. A chacina aconteceu no dia 13 de agosto de 2015, nas cidades de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. O réu está preso desde 2015, mas sempre negou as acusações. Segundo o Ministério Público, ele cometeu o crime para vingar as mortes de um policial e de um guarda civil. Outros 3 agentes já foram condenados e o julgamento de Vitor aconteceu agora por pedido da defesa. Renata Teodoro, ao vivo para o Rede TV News. Foi condenado há poucos anos, merecia muito mais, viu, Amanda? Um vendedor ambulante foi preso por suspeita de matar aves de uma unidade de conservação ambiental para vendê-las como espetinho de frango em praias de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. Policiais chegaram à casa do homem após uma abordagem de rotina. Lá encontraram mais de 200 quilos de carne e 10 pássaros mortos dentro de um freezer, além de uma espingarda de pressão usada para caçar os animais. Como as aves estavam depenadas, a polícia acredita que o ambulante ia vendê-las. O ambulante nega a acusação. Ele acabou detido e multado em R$10 mil. Um professor que não aceitava o fim do casamento colocou fogo na própria casa e morreu junto com a esposa e 2 adolescentes. O caso aconteceu em Januária, no norte de Minas. Foram os vizinhos que perceberam que um incêndio que já consumia a casa da família. O professor Adailson Lourenço Araújo, de 43 anos, teria se trancado em um quarto, jogado gasolina e depois ateado fogo. No mesmo cômodo estavam a esposa dele e as 2 filhas. Segundo a família, o casal estava em processo de separação e Adailson não aceitava o fim da relação. A Justiça concedeu prisão domiciliar a Luiz Henrique Ferreira Romão.
o Macarrão. Ele é um dos condenados pelo assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. Mesmo com o alvará de soltura expedido, Macarrão não teve autorização para deixar o presídio de Pará de Minas. Isso por conta de um impedimento da Justiça do Rio de Janeiro. Condenado a 15 anos em regime fechado pela morte da modelo em 2010, ele deve deixar a cadeia após cumprir menos de 8 anos de pena. A soltura desse Macarrão é um assinte e mostra o quanto nossas leis são tolerantes com a criminalidade. Esse bandido, que atende pela alcunha de Macarrão, matou a então namorado, amante do seu Assecla, o goleiro Bruno, embora o corpo esteja desaparecido. Há inclusive uma versão de que ela foi devorada depois de morta, claro, por cachorros. Agora, de repente, esse monstro é premiado. Deveria mofar na cadeia. Isso é uma vergonha. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, tomou posse nesta sexta-feira com o compromisso de reforçar a Operação Lava Jato. Galouro entrou na Polícia Federal em 1995. Ocupou cargos importantes no Brasil e no exterior e por muito tempo foi o número 2 da corporação. Ao tomar posse como diretor-geral, ele relembrou a criação da Coordenação de Combate à Corrupção, responsável por operações como a Lava Jato, da qual ele fez parte. Galouro se comprometeu a reforçar as investigações. Não faria sentido adotar agora a postura diversa da que tenho seguido. A Lava Jato continua forte. A equipe do GINC continua íntegra e, desde já, reafirmo o compromisso do ministro Jungmann de reforçar essa equipe. O novo diretor também falou sobre a necessidade de integração entre as polícias para combater o crime. O crime não é e não será mais forte que o Estado brasileiro. O crime não vencerá. Já demos mostra disso em eventos complexos, como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016. O ex-diretor Fernando Segovia, que foi demitido depois de 3 meses no cargo e muitas polêmicas, participou da cerimônia. Ele também falou sobre a Lava Jato. Segovia ocupará agora o cargo de adido da Polícia Federal na Embaixada Brasileira em Roma. Tenho certeza, nós continuamos cada vez mais fortes e independentes. A Operação Lava Jato é um exemplo disso. Aumentamos os números de equipes de investigação. Fornecemos os meios materiais e financeiros para ampliar a capacidade operacional da Polícia Federal. Vi e venci. Antes mesmo de assumir, o novo diretor já tinha escolhido uma parte da equipe que vai nomear. E o trabalho começou logo depois da posse, com uma reunião entre os antigos e novos diretores e os superintendentes da Polícia Federal nos estados. Com perfil discreto, Rogério Galouro escolheu nomes conhecidos por serem extremamente técnicos. A expectativa é que a nova direção da Polícia Federal tire a corporação do centro de polêmicas. A Lava Jato, atacada por todos os lados, inclusive pelas costas, está realizando uma verdadeira faxina nacional contra a bandidagem na política e entre empresários e funcionários públicos. Claro que esses facínoras estão fazendo de tudo para a operação acabar em pizza e eles continuarem assaltando os bolsos da população e pondo em execução aquela máxima MDBista que não se pode esquecer. A máxima é preciso estancar essa sangria. O governo pode liberar outras verbas para o sistema penitenciário e a segurança pública. O presidente Temer fez a promessa durante um evento de entrega de ambulâncias à prefeitura de todo o país em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ao lado do ministro da Saúde, Ricardo Barros, Michel Temer fez a entrega simbólica das chaves. As 300 ambulâncias vão para mais de 200 cidades, em 25 estados.
As viaturas são equipadas com rastreadores. O objetivo disso, segundo o ministro, é evitar o mau uso dos equipamentos. Mas o assunto do momento é mesmo a segurança pública. Michel Temer passou boa parte do discurso justificando a intervenção no Rio de Janeiro. E deixou transparecer, inclusive, que deve ser esse o grande legado do governo, que a essa altura já começa a se concentrar na sucessão presidencial. Que essa é, no momento, a grande pauta do país, que é a pauta com vistas a trazer segurança ao povo brasileiro. Por isso que, ao lado do progresso, nós vamos completar o nosso governo estabelecendo ordem. E daí nós podemos dizer, ordem e progresso é o título da bandeira e do nosso governo. O presidente também falou sobre a crise nas penitenciárias. Destinei 1 bilhão e 200 milhões para os estados, para cada qual deles construir uma penitenciária. Porque ninguém também suporta mais a superlotação das penitenciárias, que vive gerando conflitos, rebeliões, etc. Né? Portanto, pedi a eles que também fizessem o possível para construir as respectivas penitenciárias. Além de ter prometido, porque eu vi nos jornais hoje, que parecia que apenas seria por meio de empréstimo do BNDES, mas não é não. Além desse 1 bilhão e 200 que nós estamos colocando, outras verbas poderão vir para equipamento. O ministro do Supremo, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, incluiu o presidente Temer no inquérito aberto em março do ano passado, que apura os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco por suposto recebimento de propina da construtora Odebrecht. O inquérito foi baseado na delação premiada do empresário Marcelo Odebrecht. Quando a investigação foi aberta, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, havia excluído Temer por considerar que ele não poderia ser investigado por atos ocorridos antes de assumir a presidência, portanto, atos anteriores ao mandato. Mas a atual procuradora Raquel Dodge tem um entendimento diferente. Ela acha que a investigação deve ocorrer para evitar a perda de provas. O presidente Temer e o ministro Moreira Franco não vão comentar o assunto. Nós não conseguimos contato com o ministro Eliseu Padilha. Fachin concorda com Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República. No entanto, há especialistas no direito que acham que o presidente não pode ser investigado. A Constituição fala que o presidente não pode ser, essa palavra, responsabilizado. Mas, segundo a visão de muitos, pode ser investigado. O assunto é polêmico e pode acabar no Supremo, que, aliás, num caso semelhante envolvendo a ex-presidente Dilma, decidiu que ela não poderia ser investigada, o que não é a posição da doutora Raquel nem do doutor Fachin. Mas, de qualquer maneira, isso acaba arranhando a imagem do presidente Temer. Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, justamente sobre esse assunto, né, Reinaldo? Por que você diz que Raquel Dodge e Edson Fachin são expoentes do tal partido da polícia e tentam esmagar o partido da política? Boa noite, Amanda. Esse foi um par de conceitos que eu trabalhei na minha coluna de hoje da Folha. Eu acho que o Brasil caminha para uma situação de ingovernabilidade em razão do que chamo de os partidos da polícia, ou seja, aqueles entes repressivos do Estado que perderam completamente o controle. E que controle eu estou falando? O controle constitucional. Eles não se apegam mais ao que diz a Constituição e não se apegam mais ao sentido das palavras, né? A controvérsia sobre o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, que diz que o presidente não pode ser responsabilizado não pode responder no curso do mandato por atos estranhos a esse mandato, não tem ambiguidade nenhuma. O que é responder? A palavra responder é o verbo do substantivo responsabilidade. Responder quer dizer desde o começo do processo de investigação, do qual o inquérito faz parte. O que o constituinte originário pretendeu com isso? Pretendeu que um presidente, não sendo investigado, gerasse instabilidade no país e, ao fim e ao cabo, pudesse eventualmente ser inocentado e nem mesmo a denúncia ser oferecida. Porque, se note, nós estamos falando da fase do inquérito e a denúncia pode nem ser oferecida. A doutora Raquel resolveu fazer uma leitura diferente, né, da Constituição.
Até porque, no caso da Dilma, nem foi o Supremo que se posicionou, foi o ex-procurador, né? O Rodrigo Janot, que disse não, a Dilma não pode ser investigada por ato estranho ao mandato dela. Assim como disse a mesma coisa sobre o Temer nesse caso. E olha que Rodrigo Janot não era exatamente um partidário de Temer, ele tentou depor o presidente 2 vezes. É uma vergonha que isso esteja acontecendo, porque significa, mais uma vez, ignorar a letra da Constituição. É simples assim. Então nós já temos o inciso 57 do artigo 5º, que trata da presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea, e lá está escrito: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém quer dizer ninguém. Condenado quer dizer condenado, e transitado em julgado quer dizer transitado em julgado. Vai gente do Supremo e diz: não é bem isso. A Constituição aqui estaria querendo dizer outra coisa. Aqui a mesma coisa em relação ao parágrafo 4º do artigo 86. Não, a Constituição responder é uma coisa, ser processado é outra. Mas isso é uma invenção dela, com a qual evidentemente o Fachin concorda. Isso é direito criativo. Olha aqui. Não é só para o Temer, não, é para qualquer um de qualquer partido. Neste ritmo, o país se torna ingovernável porque você jamais saberá que decisão a justiça pode tomar. Sim, o presidente pode recorrer com agravo? Pode. E aí o normal seria que a segunda turma julgasse. Mas o Fachin vai pedir o auxílio do pleno do Supremo e corre o risco de o presidente perder. Eu, por exemplo, não recorreria. Como não tem nada contra ele esse inquérito, eu conheço esse inquérito e não tem, né? Isso vai morrer, né? Agora corre o risco de perder no Supremo, porque infelizmente o Celso de Mello, de vez em quando parece que o cérebro dele dá traço no eletroencéfalo, é favorável a essa tese, né? E aí corre o risco de ter 6 votos, porque eu já sei que a Carmen Lúcia vai votar contra o Temer, porque já fez isso em outras circunstâncias absolutamente absurdas. Eu já sei que o Roberto Barroso vai votar contra o Temer porque vota sempre. Eu já sei que o Luiz Fux vai votar contra o Temer porque vota sempre. Que o Edson Fachin já votou, não é? Então, a Rosa Weber, idem. Essa então sem nem saber direito o que está sendo debatido. A crise não é fácil não, é complicada. Estamos aí com os juízes fazendo greve, partido da polícia. O partido da força repressiva do Estado, não é? Que decide desrespeitar o que está escrito. Eu não sou partidário nem de A, nem de B, nem de C. Eu sou partidário da Constituição. E você que está achando muito bom, que está me vendo, me ouvindo, não, tem que ser muito duro mesmo. Um dia você será a vítima. E aí vamos ver o que você diz, né? Vamos ver a quem você recorre. Reinaldo, boa noite. Então, a recuperação da economia, Reinaldo, chegou finalmente ao emprego? Chegou, Boris, boa noite, finalmente ao emprego. Foram 77.822 o saldo positivo da relação contratação-demissão. Em janeiro, quando você pega no acumulado de 12 meses, você tem aí um saldo positivo de 83,5 mil vagas. Como dizem os economistas, o emprego é sempre o último vagão da economia. Quando a locomotiva se mexe, vai mexendo, vagão, quem já viu isso? Quem é menino do interior, como eu, que ficava vendo o trem na estação, porque não tinha mais o que fazer, sabe que o último vagão ali, né, vai até chegar ao último. O emprego é o seu último vagão. Há quem diga que os índices do presidente Temer, muito positivos, ainda não chegaram à população, e o emprego seria o responsável. Tomara que comece a chegar e que se descubra o governo virtuoso que ele faz, não é? Pegou uma inflação de mais de 10, está em menos de 3. Que saudades da Dilma. Pegou juros de 14,25% e baixou para 6,75%. Que saudades da Dilma. Pegou o país com uma recessão de 3,6% e nós teremos um crescimento de, no mínimo, 3%. Eu aposto que chega perto de 4% neste ano. Que saudade da Dilma. Não obstante tudo isso, há tentativas diárias, e agora mais uma, de derrubar o presidente da República. O que está faltando a essa gente é seguir a Constituição, desde sempre, e uma coisa sem a qual não dá para viver: vergonha na cara. É isso aí.
Bom fim de semana para todos. Divirtam-se com responsabilidade. Divirta-se você também. Obrigada, Reinaldo. E olha, ainda na esteira do que o Reinaldo estava falando sobre as vagas de emprego formais na economia, o Brasil começou o ano abrindo vagas com carteira assinada. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, mais conhecido como CAGED, em janeiro, as contratações superaram as demissões em quase 78 mil postos de trabalho, ou seja, essa geração positiva de empregos. É a primeira vez em 4 anos que o CAGED registra um saldo positivo nesse mês. Também foi o melhor resultado para janeiro desde 2012. Dos 8 setores da economia, 5 criaram vagas. O destaque ficou por conta da indústria da transformação, que contratou quase 50 mil pessoas, emprego de qualidade com carteira assinada. Salete, boa noite. No geral, nós tivemos uma semana bastante positiva para os indicadores econômicos. Deixa eu ver aqui. Começamos com o superávit da dívida pública, o aumento no nível de confiança de consumidores e empresários, Verdade. Projeções de crescimento mais forte neste ano de 2018 e hoje com essa pesquisa CAGED mostrando a recuperação do emprego. No resumo da semana, o que mais nós podemos destacar? Salete, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Nós tivemos uma semana animada, hein, Boris? Vários indicadores econômicos positivos. Agora, presta atenção, hein? Isso não quer dizer que o ano de 2018 esteja garantido. Eu torço para que o Reinaldo esteja absolutamente correto nas suas projeções de crescimento de 4%. Não compartilho tudo isso, tá? Mas esses indicadores positivos não podem ser entendidos como autorização para você sair por aí gastando por conta. Presta atenção. Esse alerta foi feito por vários economistas com os quais eu conversei esta semana. E esses economistas me chamaram a atenção também para o outro lado da história, hein? Ou seja, para os indicadores de alerta ou indicadores negativos, tipo o quê? Tipo aumento da inadimplência e das taxas de juro que são cobradas nos financiamentos. É a parte ruim dos noticiários e das notícias desta semana. E aí você pergunta, mas por que os bancos não baixaram os juros? Para nós consumidores, empresários, os bancos se justificam dizendo que os juros subiram por causa do aumento na procura. A procura por empréstimos familiares teve um crescimento em janeiro de 22%. Por quê? Por causa da concentração de pagamentos. Você sabe tanto quanto eu, IPVA, IPTU, material escolar, final de férias, enfim, são despesas que se concentram no início do ano. E o resultado? Preocupa economistas, porque junto com o aumento das taxas de juro, veio também o aumento da inadimplência. São indicadores que, se mantidos, podem atrasar aí esse trem do crescimento. Afinal, sem crédito nós não temos investimento nem consumo, que são os motores do nosso crescimento econômico. Para terminar, eu vou contar uma historinha que eu ouvi não de um, mas de vários economistas e representantes de bancos. Eles dizem o seguinte, gente, no Brasil os juros só vão cair quando nós, empresários, consumidores, trabalhadores, soubermos fazer contas. Quando nós descobrirmos os segredos da matemática financeira e do mercado financeiro. Esses segredos ensinam não só a gente a gastar menos, mas também a economizar mais e, principalmente, a pagar menos juros. Nós precisamos de dinheiro, Amanda, mas precisamos de ter informações de qualidade. Onde buscar o dinheiro, que taxa de juro pagar, como negociar, né, com o banco ou com a cooperativa de crédito, uma taxa de juro menor, coisa que o brasileiro, infelizmente, ainda não sabe fazer. E os bancos deviam aprender a diminuir a margem de lucro, né, o famoso spread. Não vamos falar da concentração bancária, é verdade. É isso aí, isso eles não contam pra gente. Não conta essa parte. Obrigada, Salete. Obrigada. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. A prefeitura da pequena cidade de Icó, no interior do Ceará, decidiu reduzir os salários dos professores, mas essa medida causou bastante polêmica.
Todo mundo por aqui só fala nisso. Eu acho que a prefeita está fazendo uma coisa muito errada, viu, para o município. Mesmo quem não é professor está indignado. É uma grande safadeza. Num decreto de 15 de fevereiro, a prefeita Laís Nunes cortou pela metade a carga horária de 362 professores. Menos horas, menos salário no começo do mês. Ela não diminui o salário dela, ela não diminui o salário dos funcionários, cargos comissionados. A gente veio aqui até a Câmara para tentar falar com algum vereador, para conversar com o presidente da casa, mas olha só, cadeado, portas fechadas, não tem ninguém trabalhando aqui, são 3 horas da tarde. E a informação que a gente teve é que a casa só funciona até às 11 da manhã. Um dos vereadores que foi contra a redução dos salários dos professores recebeu nossa equipe neste escritório. Cortar salário do professor é criminoso. Ela não poderia cortar salário do professor. Ela poderia reduzir os cargos comissionados. Ela poderia tirar vários cargos agregados. Ela poderia acabar com várias secretarias que é só cabide de emprego. O presidente da Câmara nos recebeu em casa e ele disse que o corte nos salários não foi decisão dos vereadores, e sim da prefeita. A Câmara Municipal de Icó não reduziu o salário de nenhum professor. A carga horária foi reduzida por decreto do Poder Executivo. E o que a Câmara Municipal de Icó votou regulamentou a substituição do professor. Na prática, os vereadores decidiram que a contratação de professores substitutos será temporária e não mais definitiva, como era antes. As duas decisões revoltaram a categoria. A professora Derlange é viúva e vai ter o salário reduzido pela metade. Cuida sozinha das 2 filhas. Tem gastos altos com farmácia e precisou fazer um empréstimo para tratar o coração. Com essa perca que a gente vai ter, eu nem parei nem para pensar ainda, porque eu acho que se eu parar eu vou morrer. A professora Márcia também não segura as lágrimas. Além de dar aulas, ela vende coentro para ajudar na renda de casa. Fez 2 empréstimos consignados e terá o salário reduzido de 3 mil para cerca de R$400, com todos os descontos. Eu me formei, eu estudei para estar nessa profissão, eu gosto dessa profissão, eu amo ela. Mas como é que eu vou trabalhar sossegada, eu em casa com 4 filhos para alimentar? Com carga horária menor, escolas estão sendo fechadas. Este vídeo mostra alunos sendo transportados de barco, sem nenhuma segurança, para uma escola distante, porque a que eles estudavam fechou. Essa não foi a primeira decisão polêmica dos vereadores aqui de Icó. Outras 2 medidas que também envolviam salários causaram revolta da população. No final de 2016, os vereadores aprovaram um aumento de 95% nos salários deles, sem nenhum alarde. Mas o Ministério Público recomendou que a decisão fosse anulada e eles acataram. Em 2017, os reajustes foram para os secretários, 45%, e para os assessores, 100%. De novo, o MP apareceu e o reajuste caiu para 25%. Dele não tem como baixar de jeito nenhum, só subir, né? Olha para onde vai o dinheiro da educação. Em nota, a Prefeitura de Icó diz que cerca de 41% dos recursos da cidade são repassados à educação e que não houve uma redução do salário dos professores, e sim uma redução na carga horária dos profissionais. Não é só em Icó que a educação é tratada dessa maneira. Os políticos e a sociedade brasileira precisam se conscientizar, nós todos, se conscientizar da importância vital da educação de qualidade. Senão, o Brasil não consegue entrar no século XXI. Será que nós estamos sozinhos no universo? O documento Verdade de hoje visita Alto Paraíso de Goiás, onde pessoas dizem ter sido abduzidas e ainda contam relatos dos contatos que tiveram com vidas extraterrestres. O tom de pele era um verde muito claro e eu me lembro da textura, um brilho diferente. Esse disco voador é do mesmo tamanho do que foi encontrado? Sim, ele tem na área 51 metros de diâmetro.
Então, e segundo relato do xerife, que teriam alguns seres lá dentro. 3, como aqui? E o disco teria esse diâmetro aí. O deles não é fenômeno, não é chamar atenção assim para fenômeno, para sensacionalismo. O foco deles é nos despertar interior. É um despertar da raça humana. Provavelmente a primeira vida extraterrestre que for ser encontrada vai ser bactéria, vai ser fungo, vai ser alga. Isso é a vida mais simples e mais fácil de encontrar e provavelmente a primeira a surgir em muitos lugares. Hora da previsão do tempo. As fortes pancadas de chuva que atingem alguns pontos do país estão em destaque essa semana inteira. Dessa vez, a atenção está voltada para Belo Horizonte. Das 9 da manhã de ontem às 9 da manhã de hoje, choveu 56% do esperado para o mês todinho de março. Imagina, acabou de começar, Lu. Acabou de começar. Já estamos assim? Estamos. Boa noite, Amanda. Oi, Boris. Boa noite, Boa Lu. noite, uma ótima noite para você que nos assiste. Amanda, essa chuvarada toda é causada por áreas de instabilidade lá em BH. A gente tem imagens, olha só, a cidade amanheceu hoje debaixo d'água, as ruas pareciam até rios, olha isso. Carros ficaram submersos, essas motos quase foram levadas pela força da correnteza, nem os bueiros aguentaram tanta água que tinha por lá. Água que encheu, olha só, a garagem desse prédio. E o rio Arrudas, que é o principal da cidade, transbordou em vários pontos. E olha, gente, vem mais chuva por aí. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã? A chuva forte não vai ser só na grande BH, não. Pode ter temporais em praticamente todo o território mineiro. Também chove em São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo. Chuva que também pode ser forte em pontos isolados. Indo agora para o sul do país, por lá, só não vai chover na região da Campanha e no sul gaúcho. Em contrapartida, no oeste da região, também pode chover forte. No centro-oeste do país é o tempo abafado, que provoca pancadas de chuva em praticamente toda a região, menos ali, ó, naquela área amarelo, no nordeste de Goiás. Vamos para a região nordeste agora, porque por lá só não vai chover no centro-sul da Bahia. E lá no litoral leste da região, naquela área mais verde, pode chover desde cedo. E nessas áreas aqui, nessa maior área em verde claro, chove em pontos isolados na parte da tarde. E no norte do país não vai cair uma gotinha d'água sequer, só aqui no norte de Roraima. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros, porque o dia começa com 18 graus em Brasília, 19 em BH e também aqui em Campo Grande. À tarde, enquanto faz calor de 28 graus em Floripa, olha aqui em Cuiabá, 36 graus. E o Temporino hoje vai fazer um tour por áreas serranas. Vamos chamar o Temporino? Vamos lá. Vamos lá? Cadê o Temporino? Ele começa o passeio pela Chapada Diamantina, onde a máxima vai ser de 32 graus e não vai cair uma gota de chuva sequer. Agora, Campos do Jordão, em São Paulo, no interior paulista, por lá chove rapidinho, a qualquer hora do dia, e a mínima vai ser de 21 graus. E agora ele vai para Bento Gonçalves, em Terras Gaúchas, onde chove só na parte da tarde e à noite também, e a máxima vai ser de 30 graus. Bem, meu recado está dado, uma boa noite para vocês, um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda, estou de folga. Vamos aproveitar, eu também. Até segunda, Lu. Até segunda, boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Lu. E agora as notícias internacionais. O mercado externo reagiu à declaração do presidente americano Donald Trump de aumentar as tarifas de importação de aço e alumínio. A mudança pode afetar também a economia brasileira, como mostra o correspondente Marcelo Medeiros. Na Ásia, os índices das principais bolsas já refletiram ao anúncio. Hoje, o índice Nikkei do Japão abriu em baixa de 2,8%. Mesmo movimento apresentado pela bolsa chinesa, de Hong Kong e da Coreia do Sul. Prova de que os mercados estrangeiros não viram com bons olhos as declarações do presidente americano. Donald Trump afirmou que deve aumentar para 25% os impostos sobre importação de aço e 10% sobre o alumínio. Uma guerra comercial escancarada, como ele mesmo deixou claro nas redes sociais. O líder americano escreveu que é preciso cortar negócios com certos países quando o saldo da balança for negativo. O principal foco da Casa Branca é frear o crescimento da China, maior produtor mundial de aço e alumínio. O Brasil, segundo maior exportador de aço aos americanos, também deve ser afetado. No ano passado, foram vendidas quase 5 milhões de toneladas, um total de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Um terço de toda a produção do país
vem para as indústrias dos Estados Unidos, principalmente automobilística. Em nota, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços afirmou que recebeu a declaração do governo americano com enorme preocupação e que poderá buscar medidas para derrubar a sobretaxa. De acordo com a Casa Branca, o presidente americano não se abalou com a reação à sua fala. A secretária de imprensa, Sarah Sanders, afirmou que os detalhes da proposta ainda estão sendo finalizados e só serão anunciados na próxima semana. O próprio Partido Republicano vê a sobretaxa com receio e teme que a mudança tarifária prejudique a economia com o aumento da inflação. A União Europeia também criticou a guerra comercial. Nós não vamos ficar parados enquanto a nossa indústria é atingida com medidas injustas e que colocam em risco milhares de empregos europeus. A China prometeu contra-atacar. O governo chinês já estuda aumentar o imposto sobre a soja. O grão é o principal produto exportado pelos norte-americanos para o país. Nós insistimos que os Estados Unidos sejam impedidos de tomar medidas de proteção comercial, que sigam os acordos multilaterais e contribuam positivamente com a economia global. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. 15 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em ataques terroristas em uma região diplomática da capital Burkina Faso, da capital de Burkina Faso. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. O correspondente Luciano Júnior tem os detalhes. De longe era possível ver a fumaça das explosões. Segundo o governo de Burkina Faso, 2 ataques terroristas aconteceram no centro de Ouagadougou. O primeiro tinha como alvo uma das bases do exército do país. O outro aconteceu na região diplomática, próximo da sede da ONU e da embaixada francesa. Os ataques foram semelhantes. Explosões de bombas seguidas de ataques a tiro. Testemunhas relataram que os terroristas gritaram "Alá é grande" em árabe durante os disparos. Por meio de uma rede social, a embaixada francesa chegou a pedir para evitarem a região e depois mudou o texto, dizendo não ter certeza dos locais que seriam os alvos. A embaixada americana também se pronunciou e confirmou o ataque. Pediu ainda que as pessoas se protegessem e que acompanhassem as notícias pela mídia. A televisão local abriu a programação especial para acompanhar a situação e mostrou várias ações do exército. Os ataques aconteceram 3 meses após a visita do presidente aqui da França, Emmanuel Macron, ao país africano. Burkina Faso é uma ex-colônia francesa. Macron, através de seu gabinete de comunicação, disse estar atento a todos os desdobramentos e não tem dúvida de que um ataque terrorista aconteceu. Segundo fontes oficiais do governo, dos 15 mortos, 8 eram extremistas e 7 soldados burkinenses. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Nos Estados Unidos, a polícia procura por um suspeito de atirar dentro de um dos dormitórios da Universidade Central de Michigan. 2 pessoas morreram. Pelas redes sociais, a polícia pediu para as pessoas se trancarem onde estivessem e evitassem sair e andar pelo campus. Uma mensagem com atualizações informava as características do atirador, identificado como James Eric Davis. Ele continua foragido. Segundo os agentes que trabalham no caso, uma briga doméstica pode ter sido motivo dos disparos. Cerca de 23 mil alunos estudam no local. 24 pessoas morreram em um incêndio em uma clínica de reabilitação em Baku, na capital do Azerbaijão. A maioria dos pacientes estavam amarrados às camas e não conseguiram fugir das chamas. Uma falha elétrica pode ter sido a causa do incêndio, mas os bombeiros ainda não confirmaram a informação. O caso é investigado. Na Europa, a onda de frio já deixou mais de 55 mortos em vários países. Muitos aeroportos, como este em Dublin, continuam fechados ou operando com atrasos. Em Amsterdã, quem aguentou as baixas temperaturas se divertiu patinando nos canais congelados. Na Inglaterra, o medalhista olímpico de Pyeongchang, Billy Morgan, mostrou suas habilidades perto de casa em Essex. Na Itália, a população irá às urnas neste domingo para eleger um novo parlamento. Um dos concorrentes é Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro do Partido Democrático de centro-esquerda italiano. Renzi, que tem 24% das intenções de voto, renunciou ao cargo 15 meses atrás, acusado de corrupção.
Matteo Salvini, do Partido Conservador de Direita Força Itália, conta com o apoio do ex-premier Silvio Berlusconi, que comanda a legenda, mesmo estando inelegível. Ele tem 16% das intenções de voto. O principal concorrente é o jovem Luigi Di Maio, com 31 anos, do movimento 5 Estrelas. Di Maio tem 27% das intenções de voto. A Itália tem cerca de 46 milhões de eleitores. O prognóstico é que a Itália, que atravessa uma crise econômica grave, eleja um parlamento mais à direita e até mais à extrema direita. E disso só pode resultar um gabinete muito fraco. A Europa vê com preocupação e muita o pleito italiano. Agora o esporte no Rede TV News. Fernando Fontana, boa noite. E o Neymar já chegou em Belo Horizonte? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Já chegou em Belo Horizonte, sim. Ele saiu do Rio de Janeiro de jatinho, foi até o aeroporto da Pampulha. De lá, ele iria de helicóptero até o hospital. Mas por causa do mau tempo, tempo nublado, olha como que ele foi. Acabou indo de carro, o Neymar, para o hospital. A chegada dele estava prevista para 6 horas da tarde, mas aí atrasou um pouquinho. Essas imagens são de agora há pouco mesmo. Ele chegou por volta das 8 horas da noite. Lembrando que teve um dia muito agitado, tanto no Brasil quanto no Paris Saint-Germain, por causa dessa cirurgia que acontece amanhã, tá, gente? Dá uma olhada. Cadê a bolinha? Manda a bolinha. Nem a cadeira de rodas tirou Neymar de perto da bola. Passa a bolinha aqui, papai. O craque aproveitou o tempo que teve antes da cirurgia para brincar com os cachorros. Menino esperto, bora vai. Ele também postou esta foto, mostrando que Bruna Marquezine estava cuidando dele em Mangaratiba. Já o técnico do PSG, Unai Emery, deu entrevista em Paris e foi apertado pelos jornalistas sobre a polêmica decisão de operar o atacante. O comandante chegou a dizer que ele e o presidente eram contra. A radiografia ela visto. Eu vi a radiografia. É uma lesão que também tive, mas não sei interpretar se está fraturado ou não. Mas claramente o que vi era uma fissura no 5º metatarso. Depois veio o médico do Brasil. Houve uma reunião com o presidente. As pessoas anteciparam coisas e algumas não se cumpriram, outras sim. O treinador, que também foi questionado se existia racha entre os jogadores, tentou botar panos quentes na situação, alegando que se vencer o Real Madrid pela Champions, todos vão dedicar a vitória ao brasileiro. Desejamos que se recupere rapidamente e estamos com mais vontade de vencer para dedicar a vitória. Enquanto treinam para atingir o objetivo, Neymar chega no hospital de Belo Horizonte. O atleta vai se internar neste quarto de cerca de 20 metros quadrados, com capacidade para até 10 visitantes. A cirurgia está marcada para amanhã deste sábado. A classificação dos brasileiros na fase de grupos está assim. O Grêmio, que empatou em 1-1 com o Defensor do Uruguai, está em segundo no grupo 1. Mesma posição do Flamengo, depois do resultado em 2-2 com o River Plate. Pelo grupo 5, o Cruzeiro, que perdeu por 4-2 para o Racing, é o último colocado. O Vasco ainda não jogou e enfrenta a Universidade do Chile no dia 13 de março. O Corinthians ficou no 0-0 com o Milionários da Colômbia e está em segundo. O Palmeiras é o líder do torneio e o Santos, o lanterna do grupo 6. Não vamos nos abalar pela derrota. Já passou, é pensar no clássico agora. E sobre esse clássico, pelo Campeonato Paulista, o Santos terá outro adversário pela frente, além do Corinthians. O cansaço. É que a equipe que jogou lá na altitude, no Peru, chega somente hoje à noite em São Paulo. Portanto, terá menos tempo de recuperação para os jogadores na disputa de domingo no Pacaembu. Eles tiveram um dia a mais de descanso, a nossa altitude foi maior, mas a gente tem que superar isso tudo para conseguir fazer um grande clássico. E amanhã tem time grande na telinha da Rede TV, hein? O Corinthians Guarulhos vai tentar se recuperar da derrota para o SESI na última rodada e vai tentar vencer o Lebes Canoas. A partida vai ser transmitida pela Rede TV da Superliga Masculina de Vôlei às 3 horas da tarde. Vai ser um jogão. Convido todos vocês a assistirem e, claro, vocês também, né, Boris e Amanda, para assistirem esse jogão com a gente. Estaremos ligados, Fefon. É isso aí. Muito obrigado. Por hoje é só o que tivemos de mais importante no esporte. Boa noite, Fernando Fontana. Boa noite. Em Paraguaçu, no estado de Minas Gerais, o policial salvou a vida de um recém-nascido que passou horas abandonado em um matagal.
As imagens mostram o sargento fazendo massagem no peito do bebê, que tinha nascido há poucas horas. Ele foi encaminhado para um hospital e segue em estado grave na UTI. Uma jovem de 15 anos foi apreendida pelo abandono da criança. É demais, né? Uma tubulação da Companhia Estadual de Água e Esgoto estourou no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio, e provocou um enorme alagamento no início desta manhã. Um carro que passava pelo local foi engolido pela cratera. Olha aí, as imagens são impressionantes. De acordo com testemunhas, a motorista conseguiu sair antes que o veículo afundasse ainda mais, mas o carro ficou totalmente comprometido ali. Olha essa imagem de perto, depois dessa tubulação que estourou. Terminou agora há pouco o assalto a um banco em Madureira, no Rio de Janeiro. Após quase 2 horas de negociações com policiais do BOPE, 5 bandidos que faziam mais de 30 reféns desde as 4 da tarde se entregaram. Com eles foram apreendidas 4 pistolas e 3 revólveres. Durante a invasão ao banco, os criminosos trocaram tiros com vigilantes e 2 pessoas morreram. Uma delas era o subtenente reformado da Polícia Militar, o Birajara Pereira dos Santos. A outra, segundo a PM, era um assaltante. Um cliente também foi baleado, mas sofreu apenas ferimentos leves. Olha, já estamos aí na contagem regressiva, gente. Faltam só 2 dias para o Oscar. E hoje você vai entender como são julgadas as categorias técnicas da maior premiação do cinema. Veja com o correspondente Fábio Borges. A produção de um filme começa muito antes da equipe de filmagem ouvir o clássico comando de ação. Antes das câmeras serem ligadas e dos atores se posicionarem diante das lentes, é preciso preparar cada detalhe de uma cena. É por isso que os profissionais que trabalham atrás das câmeras também são homenageados na cerimônia do Oscar. 10 dos 24 prêmios entregues pela Academia de Cinema são referentes às categorias técnicas. Veja agora como funciona cada uma dessas técnicas essenciais para a 7ª arte. A fotografia determina a estética de um filme, como a escolha de enquadramentos de câmera, intensidade de luz e tonalidade de cores. Tudo para criar o clima da trama. O drama Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, é um dos favoritos na categoria. A direção de arte é responsável pela composição dos cenários e de todos os elementos em cena. Os diretores de arte de Blade Runner 2049 são os favoritos ao prêmio. O trabalho dos maquiadores e cabeleireiros é indispensável para a composição dos personagens. Este ano, o favorito na categoria é o filme Extraordinário. Todos os dias antes das filmagens, o ator Jacob Tremblay encarou um processo de transformação de cerca de 2 horas para interpretar um garotinho com deformação facial. Os artistas gráficos são capazes de criar situações fantásticas, como os personagens e as sequências surreais do filme Guardiões da Galáxia Volume 2, um dos candidatos ao prêmio de melhores efeitos visuais. A trilha sonora ajuda a criar o clima do filme. Repare, por exemplo, a sutileza da trilha sonora nesta cena do longa A Forma da Água. O que faz uma trilha sonora se destacar é a originalidade e a forma como ela ajuda a contar a história do filme. A canção original é geralmente a música tema de um filme, que destaca a mensagem principal do roteiro. O longa O Rei do Show é um dos favoritos nesta categoria, com a canção This Is Me, que fala sobre diversidade e tolerância. A música foi composta pelos vencedores do Oscar Justin Paul e Benji Pasek.
Quando terminam as filmagens, começa o trabalho dos profissionais que produzem os efeitos sonoros dos filmes, como os barulhos de tiros e as cantadas de pneu mostradas nas perseguições do longa em ritmo de fuga, o favorito na categoria. Na mixagem de som, o técnico reúne harmoniosamente toda a parte de áudio de um filme, incluindo os diálogos, canções, trilhas e efeitos sonoros. O intenso Dunkirk é um dos destaques. A edição é a forma como um filme é finalizado. Ao cortar as cenas, o editor dá o ritmo à obra. Os editores de Star Wars, Os Últimos Jedi, têm grandes chances de faturar a estatueta desta categoria. E o figurino é a categoria técnica mais estilosa e glamurosa do Oscar. Na reportagem especial de amanhã, você vai conhecer uma exposição em homenagem a todos os indicados ao prêmio de melhor figurino do ano. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Ó, pessoal, tem um tempinho, Oscar, domingo à noite. Boris, 3 recomendações de filmes que você assistiu e gostou. Os 3 que eu assisti, todos. Tá valendo. Trama Fantasma, maravilhoso, os 3 maravilhosos. The Post, história do Washington Post, adorei até porque nos diz respeito, jornalistas. E o filme do Churchill, que é mais parado, mas para as pessoas mais velhas e para os que conhecem mais a história, é um grande filme com uma interpretação maravilhosa. Brilhante, né? Então, do Gary Oldman, né? Que acho que faz o São 3 Churchill. filmes que eu assisti. Eu teria dificuldades em dizer qual seria o campeão. Então tá aí, olha, 3 dicas do Boris para o fim de semana. Vamos lá, gente. O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias você tem no Leitura Dinâmica e tenha um bom fim de semana. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.